Queridos irmãos, para o estudo desta manhã, eu convido a todos que abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu lerei os 6 primeiros versículos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, os 6 primeiros versículos. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse texto nos traz uma alegria muito grande quando nós vemos bênçãos prometidas que ainda hão de acontecer depois da volta do Senhor Jesus e bênçãos aqui na terra. Então nós enxergamos esse texto duas promessas de Deus, a promessa de nos cuidar como filhos e a promessa de que após o dia do decreto final, o dia da sentença final, o dia do juízo final que acontecerá na volta do Senhor Jesus, Ele nos dará novas coisas. Nós não sabemos o que isso significa, nós não sabemos quais são essas novas coisas. Olhando para o livro do Apocalipse, nós vemos que lá fala de um novo céu, uma nova terra, um novo mar, porque tudo isso vai passar. E Deus vai colocar sobre nós, no dia em que der a sentença final, Ele dirá assim: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como será esse reino? Não sei. Como será a nossa vida após a volta do Senhor Jesus? Não sei. Eu só sei que o texto que nós lemos na primeira carta escrita por João, capítulo 3, no versículo 2, a ênfase que ele dá é que agora nós somos filhos de Deus. E diz assim, na metade do versículo 2, sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. As bênçãos futuras são inúmeras, creio eu, mas não nos deu o Senhor Deus, na inspiração das Escrituras, particularmente como elas serão. Como elas atingirão a nossa vida, creio eu, que pela nossa pequenez de pensamento, de raciocínio, Deus não nos deu a entender isso. Ele vai nos dar essa compreensão depois. Ele usou figuras de linguagem, como, por exemplo, andar em ruas de ouro. O ouro que é tão cobiçado, o ouro que 1 grama de ouro antes da quarentena custava R$150. Isso será o nosso piso, isso será a rua, isso nós vamos andar sobre eles. Quando João escreve esse texto, escreve no final, né, do século, lá por volta do ano 90, 92, depois de Cristo, muitos escravos eram cristãos naquela época, se tornaram cristãos e eram pobres. Então, o que de mais valor eles tinham era, por exemplo, eram escravos, então eles ser transformado de escravo em rei era o máximo da compreensão na mente daquelas pessoas. Por isso que fala que vai nos dar um reino. Não vai nos dar apenas um trono, mas um reino, um lugar para reinar. Como será isso? Não diz. E fala também que o ouro tão procurado, isso vai ser rua.
Isso vai ser pisado pelos homens, assim como a terra é pisada pelos homens. Então temos esta figura de linguagem nos escritos de João, apropriados para aquela época, que cá entre nós também é apropriado para hoje. Quando fala de mansões celestiais, o povo era nômade, tinha que viver sempre fugindo, sempre em perseguição, eles saíam. Então moravam em barracas e pouco tempo em cada lugar, moravam em cavernas no início da igreja cristã e tinham que se esconder em catacumbas. Mas fala assim, lá no céu, mansões celestiais. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, não hospedarias, mas moradas. Mas Deus nos dá aqui nesse texto bênçãos que devemos manter na nossa mente. Deus, ele tem muitas promessas na Bíblia. Ele fala muitas coisas. Eu separei algumas apenas, fazendo uma sequência delas, apenas para atiçar a nossa mente, para procurarmos mais bênçãos nesta vida. Bênçãos que enchem o nosso coração, conforme diz o texto aqui, de procura da pureza. A partir do versículo 3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Essa esperança de, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. De receber como filhos de Deus bênçãos temporárias neste momento da nossa vida. E bênçãos eternas no segundo momento após a volta de Cristo. E eu separei aqui algumas que eu gostaria de estudar com os irmãos. A primeira delas, a primeira das grandes bênçãos que Deus prometeu a nós, está no livro de Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo de número 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? A bênção de colocar sobre nós a sua própria presença, a presença do Pai, como Espírito Santo em nós. Vamos lembrar da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus. Deus, como Pai, decretou a nossa salvação e Deus se fez Filho para conquistar essa salvação e nos dar gratuitamente. Deus é o Espírito Santo que nos faz compreender essa graça, nos faz compreender esse amor e caminha conosco aqui. É o mesmo Deus. E diz o Senhor aqui que pai que mesmo sendo ruim não vai dar alguma coisa boa para o seu filho, muito mais o Pai Celestial. Lembrando que no trabalho da Trindade foi Deus como Filho, como Cristo, que nos deu a oportunidade de chamá-lo de Abba, que quer dizer paizinho na língua aramaica, que era a língua do Senhor Jesus. O hebraico era a língua, digamos assim, das duas tribos do reino de Judá. E o aramaico era uma mistura de hebraico com o sírio, né? Porque as tribos do norte, as 10 tribos, né? Ou então o reino de Israel, ele era fronteira da Assíria. Então houve aquela troca de palavras e acabaram formando um linguajar próprio. Por exemplo, o português que se fala aqui em Minas Gerais e o português que se fala no Rio Grande do Sul, na região da fronteira com o Uruguai, por exemplo. É um dialeto, é a língua portuguesa, porém com misturas de guarani, com castelhano e algumas palavras em alemão. Então formam um linguajar, embora falem português, formam um linguajar próprio com algumas coisas daquela época. É assim o hebraico e o aramaico. Então Jesus nos dá a oportunidade de chamar Deus de Abba. E Abba quer dizer paizinho. Quando isso surgiu, né, na minha
infância, pré-adolescência, criou-se um quadro na nossa igreja em que todo mundo orava em voz alta. Era um templo muito grande, 400 alunos na escola dominical, então todo mundo orava, paizinho, paizinho. Chegou ao ponto de que o nosso pastor teve que fazer uma mensagem sobre isso. Jesus nos deu a oportunidade, a liberdade de chamar Deus de paizinho quando nós nos sentimos crianças. Não diz que importa-vos nascer de novo? Então, quando nós nos sentimos crianças, uma criança recém-nascida, uma criança necessita do pai e da mãe para parar de chorar. Nós necessitamos de Deus para limpar as nossas lágrimas, para nos limpar. Nós precisamos de Deus para purificar a nossa vida, para nos dar alimento. Nós precisamos do alimento do Pai, Deus, para viver, para termos uma vida fortalecida. Então, naquela dependência de uma criança recém-nascida, dependência que ela tem da mãe e do pai, nós temos que ter de Deus. Quando temos este sentimento, então, Abba, paizinho. E aqui diz, então, que ele, sendo um pai maravilhoso, jamais negará o Espírito Santo. A sua presença em nós como Espírito Santo, consolador, instrutor, aquele que corrige a nossa vida, e Deus só corrige a quem ele ama. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando esse Espírito Santo faz morada em nós, vem uma segunda bênção, que está no texto de Ezequiel, Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo de número 19. Ezequiel 11, versículo 19. Quando Deus coloca em nós o Espírito Santo, olha o que surge. Ezequiel 11, 19 diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, um novo coração, um novo lugar onde as emoções nascem. Temos falado muito sobre coração nos últimos vídeos, o lugar onde as emoções elas têm o seu nascimento e controlam as nossas atitudes. Diz aqui que ele vai retirar o coração de pedra, a consciência cauterizada. Ele vai arrancar de nós esta condenação do mal que domina sobre nós como um pai. Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, fala que ele nos criou como se fôssemos filhos da desobediência, como se fôssemos filhos de Satanás. Então ele arranca tudo isso e coloca um sentimento novo. Um coração novo que precisa ser alimentado com a palavra de Deus para quando as nossas emoções nascerem puras. Nascerem puras. Ou quando nós perdemos a paciência, porque infelizmente o pecado habita em nós, a nossa mente vai auxiliar o coração para termos reações santas. Reações santas. O texto fala que teremos um novo coração, uma promessa maravilhosa, novos sentimentos. E esses sentimentos precisam ser alimentados. Esses sentimentos, eles não nascem de uma hora para outra, todo o conhecimento é colocado dentro do coração. Isso não acontece. Isso acontece aos poucos, conforme vamos amadurecendo na fé. E aí vem a terceira bênção. A terceira bênção que Deus nos dá, que é o conhecimento espiritual. Profeta Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Jeremias 24, versículo 7. Pastor, seriam promessas lá do Novo Testamento? Não. Estas promessas que ele nos dá vêm desde o Antigo Testamento, desde os profetas, que deveriam ter
sido pregados pelos fariseus, eles não fizeram. Mas Jesus recorda, traz lá as profecias, dizendo das bênçãos que Deus, como Pai, nos dará. Então, Jeremias 24, versículo 7. Dar-lhes-ei coração, olha só para quê? Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Um novo coração é alimentado pelo conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos esforçamos para o estudo da palavra do Senhor, quanto mais nos esforçamos para as orações, quanto mais nos esforçamos para o ajuntamento solene dos crentes, vivermos juntos como cristãos, quanto mais isso acontece, mais vamos sabendo quem Deus é. É no estudo da palavra que o alimento de Deus para conosco vem. É na oração, quando nós dependemos dele para entendermos a palavra, é que o crescimento vem. E quando nos reunimos, a reunião dos santos, a comunhão dos santos, quando isto acontece, Deus responde às nossas dúvidas internas através do pregador ou através de alguém que dá uma explicação, através de uma devocional, através dos hinos e dos cânticos que são escolhidos a dedo e são corrigidos para ter ótimas doutrinas. Então, é neste momento que Deus faz o nosso conhecimento sobre Ele crescer. Quanto mais conhecemos Deus, mais queremos conhecer Deus. Quanto mais conhecermos Deus, mais o nosso coração, a segunda bênção, mais o nosso coração vai ter alegria de servi-lo, alegria de fazer o serviço que Ele requer de nós nas Escrituras. Vem uma quarta bênção. É derramada sobre nós uma quarta bênção muito maravilhosa, que está no texto de João, Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Vou relembrar. Primeira bênção, coloca sobre nós o Espírito Santo. Segunda bênção, o Espírito Santo estando em nós, cria em nós um novo coração. Terceira bênção, o Espírito Santo estando em nós, criando um novo coração, ele nos dá o conhecimento espiritual da palavra de Deus. Ele que revela e tira as dúvidas do nosso ser. Os pregadores, os professores de escola dominical, quer na infância ou quer até os adultos, eles são iluminados por Deus para tirar as dúvidas que nós temos. E eu tenho algumas dúvidas em que os meus professores, aqueles que eu julgo professores, tiram de mim também, porque não existe um conhecimento completo, abrangente das Escrituras. Sempre nós teremos algumas coisas para procurar. Então é um conhecimento crescente, dia após dia. Assim como assim como nós pais vamos dando aos poucos aos nossos filhos comidas, né? Primeiro é o colostro, que é o primeiro leite que desce no seio da mãe, depois é o leite materno, depois vamos introduzindo no tempo certo, né? Depois de 6 meses, no mínimo, de amamentação materna, aí vai introduzindo as papinhas e depois alguma coisa mais sólida, indo até chegar às comidas mais elaboradas. É um processo para que haja um amadurecimento no organismo da criança. Então, para que haja o amadurecimento no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, Deus aos poucos vai revelando a sua bênção através do Espírito Santo. E a primeira bênção que ele coloca sobre nós, dentro desse conhecimento de Deus, está em João 10, 28. João 10, 28 diz assim de uma maneira muito categórica. Aliás, João, percebam, ele é muito categórico. E o julgamento é este. Lá em João 3, 19, se não me falha a memória, 2 pontos. Que a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. E aqui ele fala, e a vida eterna em João 17, 5 fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. E aqui ele fala também de uma maneira categórica sobre isso. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta certeza absoluta da vida eterna que nós começamos a desfrutar aqui. Aqui na terra já começamos a desfrutar da vida eterna. Como? No tratamento que Deus nos dá como filhos dele. O primeiro texto fala: amados, agora somos filhos de Deus. Ele nos trata de uma maneira paternal. Mesmo quando corrige, ele só corrige a quem ama. Ele cuida de nós. A vida eterna já começa aqui, quando nós compreendemos que ele nos deu o Espírito Santo, que ele renovou o nosso coração, que ele nos tira a cegueira para entender a palavra do Senhor. Quando ele nos dá, então, conforme vimos agora, a vida eterna, a certeza da vida eterna, que nos faz viver nessa terra de maneira santa. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Que texto maravilhoso que alimenta o nosso coração. E foi nesta revelação que ele disse para nós: eu lhe dou a vida eterna. O Pai das luzes, que não pode haver mudança, sombra de mudança, variação. Ele não muda de ideia como nós mudamos de ideia conforme as circunstâncias. Ele mantém-se e ele mantém a vida eterna no nosso coração. Morada do Espírito Santo, primeira bênção. Segunda bênção, com a morada do Espírito Santo, um novo coração. Para que esse coração seja novo a cada dia, ele nos dá o conhecimento espiritual dentro da sua palavra. E ele nos dá agora a certeza da vida eterna, porque nós estamos nas suas mãos. E das suas mãos ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos tirar dali. Quinta bênção que ele nos dá: descanso. Descanso na alma. Descanso espiritual. Mateus capítulo 11, aquele texto clássico, Mateus 11, versículos 28 a 30, como consequência de nos dar o Espírito Santo, um novo coração, alimentar esse novo coração com a sua palavra, colocar em nós a certeza da vida eterna, ele vai nos dar descanso nesta vida. E ele diz assim no formato de convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não promete dividir o peso conosco. Ele diz que vai nos aliviar, ele vai nos arrancar esse peso. Eu peço aos irmãos, aconselho aos irmãos a assistirem o filme O Peregrino. Existem várias versões do Peregrino. É só colocar lá no YouTube, Peregrino John Bunyan, né? Você vai encontrar várias versões, versão para adolescentes, muito legal, muito bonito. Eu assisti, vale a pena adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes assistirem o Peregrino Tim. O Peregrino Tim. Nós vemos que ele carrega nas costas um peso. E esse peso ele vai arrastando durante a jornada dele como cristão, ou como querendo ser cristão, até que ele chega diante da cruz. E aí esse peso cai nas costas. Por quê? É exatamente esse texto. Porque ele quer mostrar, John Bunyan queria mostrar esse texto: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Além de ter a canseira, ainda tem um peso nas costas. Sobrecarregou, colocou mais do que suportável carregar. Nós sabemos que isso está aqui. Nosso peso está aqui na nossa consciência. Nós sabemos se somos cristãos verdadeiros ou não.
Nós sabemos o tamanho da nossa fé. Nós sabemos até onde confiamos em Deus. E isso pesa na nossa consciência quando estudamos as Escrituras, quando ouvimos mensagens ou hinos, isso pesa em nós. E temos duas reações para isso: fugir de Deus, porque a nossa consciência está pesando, ou colocar essa nossa consciência nesse texto. Deixar que Ele alivie a nossa consciência, Ele tire de nós o nosso pecado, porque nós sabemos o que é certo, nós sabemos que a palavra de Deus está certa, mas sempre temos a inclinação de procurar o lado errado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, a canga do boi. Coloque aí o cabresto, o meu cabresto, eu vou dirigir. Coloque minha soberania, o meu fato de ser o seu guia. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O fato de Deus colocar a canga, o jugo sobre nós, colocar o cabresto em nós e nos dirigir, diz o texto que é um ensino, aprendei de mim, ensino de que Ele é manso, de que Jesus não é aquele que puxa as rédeas e bate o chicote. A direção dele é suave, porque ele é humilde de coração, e nós vimos isso na cruz. Tanto na estrebaria quanto na cruz. Mas diz o texto, e achareis descanso. O fato de Deus nos guiar, Ele segurar as rédeas da nossa vida, nos traz descanso. Ao contrário das rédeas, quando o diabo segura, quando a dúvida segura, quando o falso cristianismo segura, ou quando a nossa consciência pesada segura. Eu sei que eu tenho que fazer, andar pelo caminho de Jesus, mas eu insisto em andar no outro caminho. Eu sei que eu tenho fé, mas eu não quero usar a minha fé. Ele fala, não, deixa que eu guie você. Eu vou segurar as rédeas de uma maneira que você vai aprender que eu sou manso, eu sou humilde de coração, e então vocês vão achar descanso para suas almas. Ele não está falando de morte nesse texto, ele está falando de vida aqui na terra. E agora ele explica. Porque o meu jugo é suave. A canga que eu coloco sobre vocês é suave, ela não pesa como pesam as cangas e os jugos nos lombos dos animais. Não, é algo suave. Ela não vai pressionar você para baixo, porque eu não sou ditador. E o fardo que eu vou colocar sobre vocês é leve. O fardo é leve. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus não está falando que a cruz que nós temos que tomar sobre nós e seguirmos, ele não está dizendo que esta cruz é tão áspera como foi a dele, tão dolorida como foi a dele. O apóstolo Paulo deixa muito claro para nós que a cruz significa paz com Deus. E havendo feito a paz no sangue da sua cruz, a cruz é reconciliação com Deus. A cruz é poder e sabedoria de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus disse que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É muito mais leve carregar a paz com Deus, a reconciliação com Deus, o poder e a sabedoria de Deus nas nossas costas, do que uma consciência pesada. Ele nos dá esta grande bênção do descanso espiritual. Sexta bênção para esse nosso estudo da manhã. Profeta Isaías. Isaías 56. Isaías 56, versículos 4 e 5. Isaías 56, 4 e 5. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada,
e abraçam aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Isaías está fazendo uma pré-profecia do Apocalipse, quando fala que nós receberemos novos nomes e que ele nos dará pedrinhas brancas. Os irmãos se lembram disso? Nos dará pedrinhas brancas com um novo nome ali. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando a Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A promessa de que nós teremos um nome eterno. Não sei que nome será, mas não será um nome carregado pela nossa natureza humana. Não será um nome carregado de condenação humana, de pecados. Nos dará um nome eterno. Piamente nós podemos crer que faz parte desse nome eterno o seguinte sobrenome: Filho de Deus. Fulano de tal, nome eterno, né? Filho de Deus, o sobrenome só. Nós somos divididos em famílias por causa dos nossos sobrenomes. E existem até sobrenomes iguais, mas não são do mesmo ramo da família. Mas ali diz que é um só sobrenome: filhos de Deus. Abençoado Filho de Deus. Promessa maravilhosa. Promessa de que jamais seremos chamados de outras coisas. Filhos da desobediência, filhos da ira, filhos de Belial, mas sim filhos de Deus. Apocalipse, já que estamos no Apocalipse 2, nós vamos encerrar com mais uma bênção que ele nos dá. Apocalipse 2, versículo 10 e versículo 17. Versículo 10 e versículo 17. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo é muito mal lido. Este ser fiel, muitas pessoas interpretam como uma condicional. Se você for fiel até a morte, então darei a coroa da vida. Salvação pelas obras. Mas nós cremos na salvação pela graça. Mas o texto no original, este se, não está na condicional, mas está no imperativo. Seja fiel até a morte, porque a coroa da vida já é sua. A coroa da vida já é sua. E para abordar esse texto e um argumento, está lá no apóstolo Paulo, como ele diz que nós corremos para alcançar aquilo para o que fomos conquistados. Nós corremos agora da pista para o pódio, onde está ali a coroa da vida nas mãos do Senhor Jesus. A coroa já é nossa. Jesus venceu a corrida na estrada da nossa vida, está com a coroa, e ele ganhou essa coroa por nós, nos substituiu na cruz, e agora estamos caminhando para o pódio que ele conquistou para nós, para colocar a coroa sobre nós. A coroa espiritual, a coroa da vida. Seja fiel até a morte, porque a coroa da vida já lhe foi prometida. E quem prometeu é fiel, não tem sombra de mudança. E nem
muda de pensamento. E o 17 que nós acabamos de ler diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Dar-lhe-ei o maná reservado, o alimento reservado para aquele momento. Não aquele maná do deserto que apodrecia no dia seguinte, mas o alimento eterno. E lá no Apocalipse 22, fala das folhas da árvore, que nascia embaixo do rio, uma árvore só, nascia embaixo do leito do rio e ficava nas duas margens do rio, cujas folhas alimentavam e curavam os povos. Bênçãos maravilhosas, algumas bênçãos espirituais que o Senhor Jesus nos prometeu, tanto lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Vou repetir as bênçãos. A presença do Espírito Santo em nós. Um novo coração. Conhecimento espiritual. Vida eterna. Descanso espiritual. Um nome eterno. E a coroa da vida. Conforme diz o texto primeiro que nós lemos na primeira carta de João, capítulo 2. Amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Se aqui na nossa jornada da vida já é bom ser filho de Deus e desfrutar destas bênçãos que acabamos de ler, imaginem o que está por acontecer, que Ele guardou no secreto do seu coração. Mesmo assim ele prometeu: o que é de mais valioso nesta terra será pisado pelos homens. Aquilo que mais damos valor nesta terra não será nada. Uma Ferrari 2020 será cesta de lixo nas ruas de ouro. Dentro dessa visão alegórica das bênçãos celestiais. Vamos, irmãos, entoar o belo hino 63 que fala de bênçãos. Mesmo aqui na terra passamos por alguns momentos em que o vento não bate e as nossas velas não andam, o nosso barco não anda, porque acontecem as vagas, períodos dentro do alto mar sem ventos. Então, por isso que o hino diz: se da vida as vagas procelosas são grandes, duram semanas, meses, se durante a nossa vida parece que o vento não leva o barco do nosso coração, não se desespere. Se com desalento julgas tudo em vão, faz o seguinte: conta as bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos entoar o belo hino 63, contas muitas bênçãos, agradecendo, cantando e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu e pelas promessas maravilhosas que Ele tem cumprido na nossa vida dia após dia, e também as promessas maravilhosas do futuro, que embora não saibamos quais são, nós sabemos que são muito melhores do que as que Ele nos dá aqui na terra. E no 63, louvemos ao Senhor com toda a alegria do nosso ser.